exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários. O futebol brasileiro sempre foi muito contaminado por pedófilos, porque era um meio de dar vazão a um tipo de deformação psicológica, emocional e de caráter que em outros meios seria mais difícil. Mas é dinheiro e poder atrás do... Toda vez que a seleção brasileira fracassa numa Copa, vem as especulações. Você já assistiu alguma convocação e você falou assim: esse jogador aí, que mérito esse cara tem para ser convocado para a seleção brasileira? E nesse vídeo eu vou te trazer uma entrevista do Roberto Cabrini, repórter investigativo que sabe tudo de investigação, que fala sobre a forma que é convocado a seleção brasileira, e muitas vezes não é por mérito que aquele jogador está lá. E por isso também, na ponta final, a gente vê aí o porquê que a gente não ganha muita coisa há muitos anos. Esse vídeo é muito legal, tem esse vídeo, tem um outro também que eu separei. Esse vídeo é do Fofocast, vou deixar o link aqui na descrição. E eu achei muito interessante pra gente reagir juntos aqui a esse vídeo. Se liga aí. Bom, quando você falou que tem corrupção e tal, você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Que falou, não é possível que isso exista dentro do futebol? Totalmente, por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio jogador. Uma vez você me disse também que a respeito da pedofilia dentro do futebol. Sempre foi um grande mito, as pessoas não queriam entrar nisso, mas o futebol brasileiro sempre foi muito contaminado por pedófilos, porque era um meio de dar vazão a um tipo de deformação psicológica, emocional e de caráter que em outros meios seria mais difícil. Então, infelizmente, o futebol, assim como a igreja, em primeiro lugar, a gente não pode generalizar, né? Sim, claro. A grande maioria de quem trabalha nas escolinhas de base do futebol são pessoas honestas e corretas. Mas é também verdade que o futebol, assim como a igreja, de modo geral, no mundo inteiro, acabou se tornando um meio interessante para atrair essas pessoas, porque elas podiam se esconder mais facilmente. Como se combate isso? Com transparência, porque é através da transparência que você valoriza o verdadeiro sacerdote, que você valoriza o verdadeiro formador de grandes jogadores. Então, quando você investiga uma determinada profissão, você na verdade demonstra todo o respeito e apreço que você tem por ela. Cabrini, qual foi a matéria que você acha que foi emblemática na sua carreira? Você vai falar, não tem todas, mas deve ter alguma assim que você falou. Como que eu consegui fazer essa matéria? Eu me superei. Tem alguma assim, não? É uma pergunta difícil, né? Eu costumo dizer que a melhor matéria é sempre a próxima, né? Você tem que estar sempre preparado para dar o seu melhor. Eu digo que sempre um domingo apaga o outro. O domingo foi bom, mas um domingo apaga o outro. Fui bem nesse, esse domingo que veio formal já apagou o resto tudo. Né? O Círio Bocaneira, que foi o meu chefe no escritório de Londres, da Globo, ele tinha uma frase emblemática, uma frase sensacional. Ele dizia o seguinte, que um repórter vale tanto quanto sua última matéria. Então ele dizia isso. Mas olha, eu tenho algumas matérias que são, claro, emblemáticas, as coberturas de guerra, né, no Iraque, no Afeganistão, as descobertas de fugitivos da justiça, como Paulo César Farias, como a Georgina de Freitas Fernandes, a fraudadora do INSS. Exatamente. Ou, por exemplo, essas entrevistas do Fernandinho Beiramar, foi bem marcante. Ou uma que eu fui até no seu programa para repercutir, que é o último capítulo do meu livro, que foi um documentário chamado A Um Passo da Eternidade, que quando eu perdi minha mãe, eu tive a ideia de fazer um documentário que partisse da seguinte pergunta: o que muda na vida no ser humano? Tem um outro vídeo aqui que eu separei que eu achei também muito interessante, que é desse mano aqui, explicando principalmente do nada a convocação do volante Ederson, lembra? Chegou, te liga. Esquema de um empresário pai tá vendido, é uma quadrilha organizada, que loucura.
pai. Tá vendido o Manchester United. É pra ganhar mais uma balinha. Você é louco? Você viu a fotinha dele que o Paulo mandou lá no grupo lá do empresário? Você viu a quadrilha organizada? Tá certo. Tanto jogador aqui. Por que não convocou o Matheus Pereira? Do Cruzeiro, já que o problema é o meio campo, porque lateral, ele já tem o Ibanhas, então, beleza, não é um Wesley da vida, só que como a zaga já, entre aspas, tá arrumada, ele vai deslocar o Ibanhas pra lateral direito, acabou o problema, e o Alexandre na esquerda, por que não convocou o Matheus Pereira do Cruzeiro que tá deitando e pedindo passagem? Mas não, lógico que não, vou convocar o Ederson porque tá sendo vendido pro Manchester United, é esquema, pai. E foi indicado pelo Casemiro. É esquema. E quem tá saindo do Manchester United? Casemiro. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O futebol virou uma máfia, mano. Uma bet mundial. Porque na minha seleção da década de 90 até 2002, que o Júnior sabe, era os melhores e os que estavam merecendo vestir a camisa da seleção brasileira. Hoje, o cara precisa assinar um contrato lá na Premier League lá. Qual que é o seu requisito do contrato? Você precisa ter uma passagem pela seleção brasileira. Você tem? Não, não tenho. Você precisa. Pra gente cravar as... Cara, muito louco isso, rapaziada. E eu também quero mostrar pra vocês aqui, quero saber qual a opinião de vocês sobre as falas do Cabrini e essa opinião aqui. Tem uma outra fala aqui de um outro mano também, que ele fala das eliminações da seleção brasileira. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. E teve isso aqui, rapaziada, vocês viram, ó? Protesto. Sede da CBF, alvo de protesto, respeita a história da única pentacampeã, Confederação Brasileira fraudulenta, seleção é tradição, não pode ter cuso. Caraca! E também o Romário mandou a real aqui, tá? Acabou o jogo. Romário falou o que ele faria se ele fosse treinador presidente da CBF logo após a eliminação. E pra ele, Lancelotti não continuaria não, se liga aí. Rasgaria ontem. Acabou o jogo, eu iria no vestiário como presidente, ó. Legal, muito obrigado. Tchau. Foda-se, entra na justiça e vamos ver o que vai dar. Não tem como o Ancelotti continuar sendo treinador da seleção brasileira depois desse fiasco, dessa vergonha que ele fez ontem. Eu falei isso pra vocês dos três programas anteriores. E eu estou aqui reafirmando. Isso não existe. Alguma coisa tem que mudar. Não pode, porra. Rasgaria ontem. Acabou o jogo, eu iria no vestiário como presidente, ó. Legal, muito obrigado. Tchau. Rapaziada, vocês demitiriam o Ancelotti ou não? E o que você achou aí das falas do... O fone aqui tá descarregando já. O que vocês acham das falas do Cabrini, hein? Quero muito saber a opinião de vocês. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo por aqui. Até mais. Valeu!